Oi, irmãos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas você vai estar vendo esse estudo, mas eu gostaria de compartilhar com vocês o estudo sobre o coração circuncidado. O estudo dessa semana da célula fala sobre isso. E Deus vem falando com a nossa igreja através do jejum, da oração, nesse tempo. No último estudo, na semana passada, o pastor compartilhou aquele texto que fala sobre santidade, Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, nós estamos experimentando esse tempo, o que Deus tem nos chamado e falado para a sua igreja nesse momento, Então, irmãos, eu gostaria de compartilhar o texto de Josué 5, de 2 a 9, que diz assim, Josué 5, de 2 a 9, que diz assim: naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, portanto, estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Amém? O Senhor nos chama a caminhar nesse caminho de santificação. Já vem falando conosco nesse tempo, como eu falei, e esse texto ele vem confirmando a aliança que o Senhor fez com o seu povo e que essa aliança ela deixa marcas, E quando falamos de circuncisão, nós lembramos de Abraão, por exemplo, que lá no capítulo 17 de Gênesis, o Senhor que havia chamado Abraão, havia prometido a ele que ele seria pai de uma grande nação, e abençoaria todas as famílias da terra, mas Abraão era um ancião, e ele já não podia ter mais filhos, e a sua esposa, além de ser uma anciã, ela também era estéril. Então, nós vemos que era uma circunstância impossível de eles terem filhos, de terem uma descendência. E o Senhor prometeu a Abraão, e Abraão acreditou nas palavras do Senhor, e andou conforme o Senhor quis, e o Senhor cumpriu a sua promessa na vida de Abraão. E porque Abraão deu crédito ao Senhor, acreditou no que o Senhor prometeu,
Deus fez um sinal, colocou um sinal, uma marca em Abraão, que era o que? A circuncisão, né? Então, Abraão tinha esse sinal no seu corpo. Então, depois nós vemos a geração, Abraão teve filhos, e teve uma geração, uma descendência, e essa descendência cresceu no Egito a tal ponto que o faraó da época ficou com medo e escravizou o povo de Israel, o povo de Deus, né? E aí Deus enviou um libertador, Moisés, para libertar o povo do Egito, e Josué, esse que nós lemos agora, era o discípulo de Moisés, né? Então, a história vem falando sobre isso, né? Que o povo saiu do Egito, passou pelo deserto, rumo à terra prometida, né? E nós vemos que havia essa confirmação da aliança, né? Através de marcas profundas e inesquecíveis na vida do povo de Deus, né? Um tempo novo, né? Não, uma nova geração alcança as promessas de Deus não na base da empolgação, não na base, né, da expectativa ou de forma de forma rasa ou sem ter um fundamento, mas ela alcança, né, quando ela se compromete com o Senhor, né? Então, esse comprometimento são também essas marcas que o Senhor coloca na nossa vida, né? Os filhos de Israel, eles foram circuncidados, né? Eles foram circuncidados, mas eles não ouviram a voz do Senhor. Eles saíram do Egito, e no deserto eles tiveram grandes experiências, não só na saída do Egito, mas no caminho, né? Deus enviou o maná, a lei do Senhor, né? Os mandamentos do Senhor foram recebidos no deserto, né? E nós vemos o quanto Deus abençoou o maná, a água que saiu da rocha, os pássaros que traziam a carne, e uma série de outras situações que o Senhor manifestou, milagres, e que nós vemos que não foi o suficiente para aquele povo permanecer ouvindo a voz do Senhor. Eles começaram, mas não foram aperfeiçoados, não experimentaram o cumprimento da promessa do Senhor. E eu e você somos chamados a experimentar tudo que o Senhor tem para nós. E aí nós vemos, né, que Josué, ele recebeu essa ordem do Senhor, né, para que aqueles filhos, né, ocupassem o lugar daqueles que morreram, daqueles que desprezaram a aliança, daqueles que abandonaram o Senhor, daqueles que retrocederam e ficaram no deserto, mortos, né? Então aquela nova geração, ela precisava ser marcada pelo Senhor, né? E nós vemos isso acontecer quando Deus manda Josué circuncidar aquela nova geração, né? Então nós vemos que a circuncisão, ela é uma cirurgia, né, no órgão reprodutor masculino, e que é justamente um órgão que representa a capacidade de gerar, a capacidade, né, de produzir, de multiplicar, né? Então nós vemos que Deus queria que essa capacidade que eles receberam, ela estivesse junto com o compromisso, com os propósitos de Deus, né? Porque não era só o fato de eles alcançarem as promessas do Senhor, não era só o fato de eles chegarem a uma terra prometida, uma terra que manda leite e mel, não era só isso, mas era principalmente a aliança com o Senhor, que fazia com que tudo essas coisas, né, acontecessem, né? E o povo
anterior esqueceu disso, né? A geração anterior esqueceu disso. E o Senhor não quer que nós e a nova geração se esqueça disso, né? Por isso o Senhor, ele marcou aquele povo, né? Então nós vemos que o Senhor quer que nossa capacidade, né, de gerar possa ser gerar para o Senhor, glorificar ao Senhor, sempre saber que é resultado da nossa aliança para o Senhor, e não as nossas próprias forças, e não a nossa própria condição, né? Mas é o Senhor que nos leva a esse resultado, a esses frutos, né? E nós vemos isso que aconteceu lá com o povo de Deus, né? Então, nós vemos que lá em Gilgal, né, no final do texto, diz a palavra que Deus, como diz ali, hoje removi de vós a humilhação, o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar chamou Gilgal, né? Então, a santificação, a aliança com o Senhor é um caminho que não tem volta, não tem retorno, né? E nós vemos isso, né, que a santificação ela deixa marcas em nossas vidas. O caminhar com Deus deixa registrado em nós, né, esse compromisso que nós temos com Ele, né? Então nós vemos que o Senhor, ele removeu toda a humilhação e ali ele selou. Ele não só fez aquela aliança ali, mas no final, quando eles estavam ali e cumprindo aquela etapa, né, o Senhor, ele conclui dizendo que hoje ele removeu toda aquela humilhação do Egito, né? E nós lembramos na nossa vida que há um Egito, um deserto e a terra prometida, né? O Egito é a nossa escravidão, né? O pecado, e o deserto é esse processo que Deus faz da gente para tirar, limpar tudo, né? O poder, toda a influência que o pecado deixou, né? E esse caminho de andar com Deus no deserto, na santificação, onde nós recebemos de Deus, apesar de caminhar num deserto, nós recebemos do alto graça de Deus, dons de Deus, palavras de Deus, uma nave sobre nós nesse caminho do deserto, até a gente chegar à terra prometida nossa, que é o que? A vida abundante que Jesus prometeu para nós, né? E o Senhor, ele quer que isso seja experimentado por nós, como quando ele fala ali em Gilgal, hoje eu removi a humilhação, né? Então toda a nossa velha maneira de viver, toda a nossa escravidão, ela tem um cumprimento na promessa do Senhor, na palavra do Senhor, no compromisso do Senhor conosco. E nós somos chamados a responder a esse compromisso do Senhor. Nós vemos também que após eles terem sido marcados para viverem, né, o novo de Deus, o povo foi chamado a celebrar a Páscoa, né? A Páscoa era a celebração, né, de tudo que o Senhor fez, da libertação que o Senhor fez, da escravidão do Egito, de tudo aquilo, né? Então o povo foi chamado a celebrar que o Egito ficou para trás, o velho homem ficou para trás, a escravidão ficou para trás, os pecados ficaram para trás, né? E tudo isso serviu para que o povo celebrasse, né, através das festas que o Senhor estabeleceu, né, os motivos de celebração. E a Páscoa era isso, né? E nós vemos isso que Deus nos chama a celebrar, né, o que Ele fez e a permanecer num caminho de novidade de vida, né? Sempre nos lembrando que é o Senhor que realiza, né? Então o Senhor deixa essas marcas profundas para que nós possamos não esquecer de onde o Senhor nos tirou e como Ele nos tirou, né? E nos lembra a permanecer
em seguir ao Senhor. Não como aquele povo no deserto que não ouviu a voz de Deus, não perseverou, mas abandonou, né? E foi a viver da sua maneira, baseado no seu raciocínio e andando atrás dos seus próprios sonhos, das suas próprias maneiras de pensar, e aí eles ficaram no deserto, né? E Deus não quer que você fique pela metade do caminho. Deus não quer que você e eu e a igreja venhamos a ficar pela metade. O Senhor tem uma vida abundante para nós, né? E nós vemos isso, por exemplo, lá no Novo Testamento, quando Paulo escreve, por exemplo, aos Colossenses, no capítulo 3, em Filipenses, no capítulo 3, no verso 3, ele diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, né? E outro texto que fala um pouco disso também é lá em Colossenses 2,11, que fala assim, Colossenses 2,11, nele, ou seja, em Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Nós temos hoje a circuncisão de Cristo, o despojamento da carne, o despir da carne, ou seja, do pecado. E isso é bem característico quando nós somos batizados, a marca que Deus faz na nossa vida, né? Essa é a circuncisão de Cristo em nós, né? Então, nós vemos isso, né, quando o Senhor, lá através de Paulo, em Filipenses 3,3, né, como eu disse, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, não confiamos na carne. Sabe, nós não temos que confiar na carne. Esse é um tempo de cada vez mais adorar a Deus no Espírito, cada vez mais valorizar quando a igreja é chamada a andar no Espírito, a usar as armas do Espírito, a ter os frutos do Espírito. Essas são as marcas, né, que é fruto da circuncisão que foi feita não por mãos humanas, né, mas foi feita no nosso coração, né? Deus fez essa separação, fez esse despojamento, colocou essa marca e nós fomos selados e marcados pelo Senhor. Por isso que eu e você somos chamados, né, a caminhar, a nunca confiar na carne, a nunca confiar na carne. Sempre somos seduzidos a cada dia, todo dia está a carne nos seduzindo, tá a gente recebendo, né, tentações para que nós possamos abandonar ao Senhor e ir para a carne, mas nós fomos circuncidados pelo Senhor, nós somos a circuncisão, nós que confiamos no Senhor, né, e não atendemos aos apetites da carne, né? Então o Senhor nos chama a caminhar, né? O Senhor não quer fazer o que foi feito com aquela geração que ficou no deserto. O Senhor, Ele não quer perder essa geração. E eu queria que você entendesse isso. Você é a geração que pode experimentar a plenitude do Senhor nesse tempo. A vida abundante, né? Que naquele tempo era simbolizado, né, pela terra que mana leite e mel, né, que produzia muitos frutos, né? Então o Senhor nos chama a isso hoje, a que você tenha uma vida abundante, né, que a marca de Cristo na sua vida seja vista, seja celebrada, quando você vence a carne, quando você vence o pecado, quando você anda no Espírito, né? Como diz lá em Gálatas, andar no Espírito, jamais satisfareis os apetites da carne,
né? A carne, ela milita contra o espírito, né? Não é que tem um gosto diferente, são oposto, trabalha em oposição. Mas o espírito também, assim como a carne trabalha todo dia, o espírito também trabalha todo dia, né? E como diz o texto que nós lemos lá em Josué, o povo não deu ouvido à voz do Senhor. O Senhor hoje está falando com você. Todo dia o Espírito chama você para andar no Espírito, para você ouvir a Deus, para você se alimentar da palavra, para você pregar. E essas marcas, elas vão produzindo uma alegria em nós, elas vão produzindo uma esperança, vai sendo confirmado a promessa de Deus, né? A gente tem que ir de encontro a isso. Você é chamado a ir de encontro a isso, porque isso é para você e é para mim, né? Então que você, meu irmão, possa experimentar essa alegria e esse poder de um coração circuncidado. Lembra disso? Você é do Senhor, né? E você foi chamado a alcançar a plenitude de Cristo em ti, tá bom? Que Deus te abençoe, né? E nós vemos que lá e também o texto que diz também lá de João, né? Que quando Pedro falou para Jesus, né? Para onde irei? Só tu tens as palavras de vida. Sabe, irmãos? Não temos para onde ir. Se somos circuncidados a circuncisão que foi feita pelo Espírito no nosso coração, nós vamos concordar com Pedro e dizer, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida, sabe? O lugar de vida abundante é através daquele que tem palavras de vida. A vida está com ele, a vida é ele. Então nós somos chamados a alcançar isso. Que Deus te abençoe e que você possa lembrar disso e ter essas marcas no seu corpo, tá bom? Que Deus te abençoe e que você viva em novidade de vida, né? Experimentando a vida abundante. Amém?